Tá, nono ano, a gente vai fazer um pequeno comentário sobre as duas atividades que eu passei para vocês. Aí eu copiei aqui no caderno só os exemplos, tá? Porque essa primeira atividade da página 151, elas são respostas pessoais, tá certo? A gente trabalhou assim, mudança do estado físico da matéria, né? Que a gente sabe que no caso são três estados, que é sólido, líquido e gasoso, certo? A primeira pergunta é assim: que outra substância você conhece que a temperatura ambiente é de cerca de 25 graus Celsius? Então é muito interessante, porque a gente teve assim, alguns alunos mandaram para mim a resposta e não absorveram muito bem a pergunta, tá? Então eu tinha que responder eles tinham que estar nos três estados, mas com a temperatura de 25 graus Celsius. Então a resposta pessoal eu fiz para vocês aqui só para a gente dar algum exemplo, tá? O primeiro eu falei o pão, tá? A gente sabe que o pão é uma substância, certo? E o pão em 25 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura de um dia, não muito quente, ele vai estar no seu estado o quê? Sólido, certo? Ele vai estar duro, estado sólido. Tranquilo? Aí, no estado líquido, 25 graus Celsius, a gente tem quem? A água, certo? A água, suco, petróleo, álcool. E 25 graus Celsius, que é mais ou menos um dia não muito quente, ela vai estar no estado líquido, certo? E no estado gasoso, eu falei um bem simples, que a gente usa ele e a gente não vê. Em 25 graus Celsius de ar, a gente tem o quê? O oxigênio. Tranquilo? Essa daqui é a primeira resposta da questão 1. A questão 2 está dizendo assim: como você faria para transformar a água no estado líquido em água no estado sólido? Bem simples, isso aqui é a resposta pessoal, tem só um exemplo, tá? Na questão dessa 2 vai fazer o quê? Colocaria a água em uma temperatura o quê? Baixa. Baixa quer dizer o quê? Fria. Certo? Só isso. A 3 é o inverso. Como você faria para transformar a água sólida em água no estado líquido? Colocaria a água em uma temperatura mais elevada, que no caso vai ser uma temperatura bem mais quente. Tranquilo? Então isso daqui, se alguém tiver alguma duvidazinha, tá? Lembrando que essa resposta que eu vi para vocês, eu fiz apenas para gente discutir a correção. Mas são respostas pessoais, você pode ter optado qualquer outra coisa, em qualquer um dos outros exemplos. Certo? Só na questão no estado gasoso, lá na primeira, que poderia ser oxigênio ou amônio, tá? Mas as outras poderiam ser inúmeras questões. Inúmeras respostas, perdão. Aí, continuando a atividade com vocês, eu pedi a atividade sobre fusão, né, da página 153, tá? Que a pergunta era bem simples, ó. Analise a fotografia ao lado que mostra a fundição de ferro em uma indústria metalúrgica, tá? A gente tá vendo aqui que a gente tá vendo o ferro que ele foi a uma temperatura muito quente, que ele tá em estado líquido, tranquilo? Aí a pergunta é bem simples: qual o estado físico do ferro mostrado na fotografia? Se ele está descendo como se fosse água, ele vai estar no estado líquido. Tranquilo? Resposta simples e direta. Já a 2 está pedindo assim: qual deve ser a temperatura mínima das fundições para que o ferro possa ser fundido como mostra a fotografia? Quando ele fala assim, fundir aquele para ele estar no estado líquido, tá? Qual é a temperatura? A temperatura dele, ele tem que estar num aumento, né? Ele tem que estar em 1583 graus para a temperatura, para o ferro começar a ficar no estado líquido, tá bom? Ou nessa temperatura ou bem mais alta. Passando dessa temperatura, o ferro vai começar a derreter. Tranquilo? Então qual é a temperatura? A temperatura vai ser 1583 graus Celsius, certo? Que é para essa temperatura ela ficar, para fazer com que o ferro fique no estado líquido, tranquilo? Se algum tiver alguma dúvida, aí entre em contato que a gente vai esclarecendo, tá? Obrigado e uma boa tarde.